Olá, gente, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Douglas Guimel, coach psicoterapeuta holístico, e eu quero falar hoje sobre intoxicação alimentar e intoxicação medicamentosa. Quando eu falo de intoxicação alimentar, eu não estou me referindo àquele processo de envenenamento que a pessoa tem que correr para o ponto-socorro. Não é disto que eu estou falando. Eu estou falando da morte lenta, da intoxicação alimentar ocasionada pelo consumo sucessivo de alimentos tóxicos. Nós vamos dizer para você quais são os alimentos tóxicos e como devemos substituí-los enquanto há tempo. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, aproveita, aperta aí o botãozinho de inscrever-se, né, o botãozinho preto. Dá um joinha se você gosta desse vídeo, isso vai ajudar com que o nosso vídeo também seja mais propagado pelo YouTube, né? Enfim, o que é a intoxicação alimentar e a intoxicação medicamentosa a que me refiro? O que acontece? Como são gerados os radicais livres, né? Os produtos, os alimentos oxidantes no nosso organismo? Vamos falar dos radicais livres, que na verdade são eles os principais ocasionadores ou causadores, né, de doenças por conta de consumo de alimentos industrializados. Alimentos industrializados são todos os alimentos que passaram por algum processo industrial. Eu não falo de embalagem, mas eu falo de algum processo. Por exemplo, o açúcar. O açúcar é o principal de todos, é o mais complicado e o mais perigoso dentre eles que você consome no seu dia a dia. O açúcar refinado, porque quando ele é o açúcar cristal ou quando ele é o demerara, que é o ideal, né? O açúcar mascavo, demerara, passaram por menos processos industriais. Este açúcar não causa tanto dano, tá certo? Mas o açúcar, quanto mais refinado, pior. O açúcar de confeiteiro, então, nem se fala. Aquele ali é uma bomba que você está colocando no seu organismo. Os danos ocasionados pelo excesso de açúcar, né, quase sempre estão relacionados a isso, porque ele passou por um processo industrial onde foi adicionado elementos químicos. E esses elementos químicos é que vão causar os maiores danos. O dano não é nem tanto a glicose, sabe? Mas os produtos industrializados, os produtos químicos contidos no açúcar refinado, tá certo? Eu poderia citar a soja transgênica, porque ela passa por um processo de modificação genética, porque a semente ela já vem geneticamente modificada e ela já vem com agrotóxico, né? Ela é resistente, inclusive, ao agrotóxico Roundup, né, que é o glifosato. Inclusive, algumas empresas nos Estados Unidos processaram o governo americano, né, pelo uso abusivo do glifosato, que é o agrotóxico ligado às sementes geneticamente modificadas. E isso não só na soja, como também no milho e, lamentavelmente, no trigo, em alguns outros produtos que você consome. Às vezes você vai comprar uma fruta, a fruta vem bonita, você pensa que está tudo certo, basta você mergulhá-la, né, num recipiente com vinagre e você vai ver as impurezas, né, e os resíduos do agrotóxico saindo ali no vinagre, na água com vinagre, e aí sim ela está em melhor condição de ser consumida. Não aconselho você já pegar uma fruta e já sair comendo, né? Exceto uma banana, que ela tem a casca, a proteção, porque a maior parte dos agrotóxicos ficam na casca, tá certo? Mas não é desses alimentos que eu estou me referindo. Eu estou me referindo aos alimentos ultraprocessados, aos alimentos enlatados, tá certo? Alimentos embalados em embalagens PET, alimentos com alta vida útil, tá certo? Então você pega o prazo de validade do alimento, você vê, quanto maior o prazo de validade, significa que ele é mais prejudicial à sua saúde, porque ele possui conservantes,
ele possui acidulantes, ele possui aromatizante, corante. Quando você tem todos esses anti na vida, você tem que tomar muito cuidado. Você vai comprar um alimento, um extrato de tomate, dá uma olhada. Extrato de tomate ele tem que ter tomate, vinagre e sal. Acabou. Quando ele tem mais, começa a ter produtos químicos que você desconhece, é bom você rejeitar. É um produto ultraprocessado, industrializado e que vai te causar danos. Quer ver? Salsicha, embutidos, toda sorte de produtos industrializados, de alimentos industrializados, são produtos que vão gerar radicais livres no seu organismo. Esses radicais livres são o quê? São substâncias, né, que não são digeridas pelo organismo. Então elas ficam soltas e elas vão acabar grudando em algum órgão vital, geralmente fígado, rim, e quando estes não conseguem dar conta, né, entra na corrente sanguínea através eventualmente das barreiras, né, do aparelho digestivo, que às vezes já estão comprometidas pelo consumo de glúten, pelo consumo de outros elementos não muito saudáveis, e vai cair na corrente sanguínea. Caindo na corrente sanguínea, vai direto para o cérebro. E indo direto para o cérebro, você vai ter intoxicação, gerando mal de Alzheimer, doença de Parkinson e uma série de outras doenças autoimunes, tá? Como, por exemplo, o mal de Alzheimer, ele tem duas causas principais. Uma delas é a intoxicação alimentar, como eu estou citando aqui agora. A outra doença, né, o outro fator gerador, né, de mal de Alzheimer, porque tem outros, mas os dois principais, os dois assim, se juntar esses dois é mais de 90% dos casos de mal de Alzheimer, tá? Por intoxicação alimentar ou medicamentosa, ou por glicemia, ou seja, chamada diabetes tipo 3. A doença de Alzheimer, ela também, o chamado mal de o diabetes tipo 3, né, é considerado, né, uma das causas do mal de Alzheimer, tá certo? Então, juntando essas duas causas, você tem mais de 90% dos casos de mal de Alzheimer. Então, eu te aconselho, se você, né, tá numa certa idade, reduzir o consumo de açúcar refinado, tá certo? E cortar definitivamente os alimentos industrializados. Definitivamente. Cuidado com temperos sazon, com temperos, né, industrializados, tá? Eu te aconselho também a tomar muito cuidado com produtos à base de glúten, tá certo? Porque isto aí vai prejudicar a parede do intestino, favorecendo com que essas toxinas adentrem na corrente sanguínea e cheguem até o cérebro. Isso é um estudo que nós vemos fazendo sistematicamente, né? Por quê? Porque não adianta eu cuidar do seu espírito, não adianta eu cuidar da sua alma, né? Como terapeuta holístico que sou, se você está se intoxicando, se alimentando de forma equivocada, tá certo? Dê preferência a produtos orgânicos. Se você não tiver acesso a produtos orgânicos, tome os devidos cuidados, como eu citei. Vai comprar um legume, uma verdura qualquer, coloca no vinagre, né, para poder, de um dia para o outro, se puder, tá certo? Mas 15 minutos, 30 minutos é suficiente para poder liberar essas toxinas, despacha aquela água, né, e aí você pode já consumir este alimento. Intoxicação medicamentosa. Eventualmente você tem um problema de ansiedade, você tem um problema de depressão, você tem um problema digestivo. Lembre-se que nós possuímos 3 cérebros. E o primeiro deles, que está no aparelho digestivo, é o cérebro, né, motor instintivo sexual. Este cérebro, que a medicina está considerando hoje como, a medicina convencional está considerando como o segundo cérebro, ele tem um fator fundamental, como eu citei, o fígado, o rim e o pâncreas trabalham no processo digestivo, tá certo? Quando esse processo digestivo não ocorre com eficácia, tá certo? Os radicais livres, né? As toxinas, vamos falar numa linguagem popular, oriundas desses alimentos, vão entrar na corrente sanguínea, da corrente sanguínea vão para o cérebro.
Então, quando você começa a usar medicamentos para o aparelho digestivo ou usar medicamentos para o seu sistema nervoso, são dois tipos de medicamentos que você tem que tomar muito cuidado, tá? Eu, particularmente, eu diria categoricamente, não existe medicamento para o sistema nervoso. Na farmácia, não. Na farmácia natural, sim. Na natureza existem vários que eu cito aqui no canal, né? E já me veio aqui, né, a ideia de citar quais são esses alimentos. Eu vou fazer um vídeo falando especificamente sobre esses alimentos. Quais são as plantas, quais são os alimentos que você deve consumir, né, para beneficiar o seu sistema nervoso e o cérebro. Então, o que acontece? Você vai começar a usar medicamentos de farmácia, você vai procurar um médico, você está com ansiedade, está com depressão, ou está com alguma gastrite, e ele vai lá te receitar um omeprazol da vida, ele vai te receitar um diazepam, um clonazepam, ele vai te receitar um Rivotril. São remédios, fluoxetina, nossa, perigosíssimo. São medicamentos que, na verdade, são ativadores e inibidores, né, de neurotransmissores. Então, o que acontece? Quando você ativa ou inibe esses neurotransmissores, o que vai acontecer? Você vai gerar, isto é um mecanismo que não é natural do teu corpo. Você está forçando essa barra. É o mesmo processo de usar uma maconha, uma cocaína, uma LSD, qualquer outra droga. As drogas são inibidoras e ativadoras. Por isso que elas geram o efeito que elas geram. Se você pegar a bula desses medicamentos, você vai confirmar o que eu estou lhe falando. Esses estudos que eu fiz, não só fiz nos arquivos indexados médicos, da PubMed, do CDC, de uma série de outros, né, instituições que eu entro lá e vou pesquisar, né, para confirmar o que eu estou lhe falando. Então, eu diria categoricamente, não existe medicamento, droga em farmácia que vai lhe beneficiar o sistema nervoso ou o cérebro. Vai ativar, vai inibir, vai te ajudar por um momento, mas isto é perigoso por dois motivos. Primeiro, que causa dependência. E segundo, a intoxicação. E o segundo é o pior de todos. Causa a famosa intoxicação do cérebro. Intoxicação neuronal e intoxicação cerebral. E a partir do momento que você passa a ter essa intoxicação, você gera uma série de outros problemas. Quais são os principais, Douglas? Os principais que estão crescendo de forma assustadora justamente pelo consumo disto. Mal de Alzheimer e outras demências. Porque todas, se você for estudar, você vai ver que 90% dos casos de mal de Alzheimer e de demência são causados por intoxicação alimentar e intoxicação medicamentosa, ou seja, parar de consumir produtos fabricados em laboratório. Porque quando um produto entra no seu organismo, o teu organismo ele já possui, né, todo um sistema de recepção, vamos falar numa linguagem popular para ficar compreendido, ele vai receber aquele alimento, ele observa aquele alimento, epa, esse aqui é amigo, é conhecido, ele se junta a esse alimento, ele vai gerar todo um processo lá, né, de digestão, de catabolismo, anabolismo, ele vai começar a processar aquele alimento, vai levar aquele alimento para as células adequadas e está tudo certo. E o que for excesso vai sair nas fezes, vai sair na urina, vai sair no suor, tá certo? Esse é o processo natural do organismo. Mas quando entra um produto que não está na natureza, o organismo olha, o que é isso? É um alimento estranho. O organismo começa a atacar esse produto. É aí que vem o perigo, porque o mal de Alzheimer, ele também já está sendo considerado, tá, como uma doença autoimune, assim como o mal de Parkinson, assim como as diversas classes de doenças autoimunes estão ocasionadas por isto, por radicais livres no organismo. Esses radicais são elementos químicos que estão no seu organismo e que o seu organismo não reconhece, porque ele não existe em lugar nenhum na natureza, só existe no laboratório lá da indústria farmacêutica que produziu aquele alimento. Por isso que eles patenteiam, tá certo? Patenteiam uma droga
que só causa mal, entende? Que engana, na verdade, o consumidor. Então tem que tomar muito cuidado, a verdade é esta. Então, o que fazer? Deixar de consumir alimentos industrializados, alimentos e medicamentos industrializados. E como fazer para limpar tudo isto? Eu aconselho o jejum intermitente. O que é o jejum intermitente? A primeira coisa que eu te aconselho. Primeiro, cortar esse consumo. Número 1. Número 2, jejum intermitente. O que é o jejum intermitente? É você ficar, 8 horas da noite você para de comer. Come uma comida leve, come uma banana, né? Come uma coisa leve. Uma sopinha, uma coisinha leve. 8 horas da noite, tá certo? De 8 horas da noite, acordou no dia seguinte, 6 horas, 7, 8 horas, continue não comendo nada. Bebe um cafezinho, bebe um chazinho, tá certo? Bebe um chazinho, um chá verde, tá certo? Dá 9, 10 horas, quando der 10, 11 horas, aí você vai fazer o seu jejum. Você deu tempo suficiente para o seu organismo processar o que tiver que processar do dia anterior, limpar o que tiver que limpar. Eu faço isso todos os dias? Não necessariamente. Você pode fazer isso 1, 2 ou 3 vezes na semana. Se você está sentindo empachado, você sente que tá carregado, sabe? Soltando muitas flatulência, tá certo? As fezes não estão cheirando muito bem, a urina não tá muito legal, tá com mau cheiro, tá gerando espuma, entendeu? Tá sempre amarelada. Isso significa que você tem que consumir mais água, tá certo? E durante esse período, posso beber água? Deve beber água. Uma outra coisa que eu vou citar aqui, tá? Então eu citei, né? Cortar produtos industrializados, fazer o jejum intermitente e a terceira coisa que eu vou te aconselhar, detox. O que é o detox? O detox consiste em estar fazendo o jejum intermitente, tomar um chá, né, de coentro, tomar um suco detox. Que suco detox é esse? Tá certo? Então você pode colocar nesse suco um pepino, um pedaço de pepino, um pedaço de beterraba, tá certo? Se você quiser colocar um pedaço de batata doce, tudo cru, tá? Um pedaço de batata doce cru, tá? E aí o que vem mais? Você vai botar uma colher de sopa, tá? De vinagre de maçã. Ou, se você preferir, um limão espremido. E aí você vai colocar 2 ou 3 folhas de alface, ou você pode usar folha de couve, você pode usar uma folha de espinafre, tá certo? E aí você lava bem, obviamente. É importante observar se essas folhas, né, não estão cheias de agrotóxicos, elas têm que passar primeiro por aquele procedimento que eu falei do vinagre, tá? Para poder tirar todas as toxinas. Se você tiver acesso a um produto orgânico, melhor ainda. E aí você faz aquela vitamina, bate no liquidificador e toma. Isto é um excelente detox. Então, diante disto, você já fez o quê? Você já passou cortou os produtos industrializados, tá certo? Praticou o jejum intermitente. Esse jejum intermitente, volto a citar, você pode fazê-lo 1, 2 ou 3 vezes durante uma semana. Você está se sentindo muito intoxicado? Pratique ele 3 vezes, depois cai para 2, depois cai para 1 vez por semana, sem problema, tá certo? Você cortando o consumo de produtos industrializados, você vai sentir uma leveza no seu corpo fora do comum. Você vai sentir que a tua energia do teu corpo flui melhor, porque são produtos inflamatórios, são produtos que geram uma série de consequências graves dentro do seu organismo. Você não tem noção disto. Refrigerante, bebidas alcoólicas, extremamente prejudiciais à saúde. Se você consome isso, vai reduzindo até chegar ao ponto de você não precisar mais consumir isto. Terceiro, detox, né? Conforme nós citamos. O quarto aspecto, né? Praticar meditação, praticar yoga.
Eu diria praticar meditação, e o quinto aspecto seria, né, exercitar-se. Isto não tem uma ordem específica, tá, gente? Esses 5 procedimentos que eu citei são os 5 procedimentos que, se você começar a adotar, você vai sentir uma mudança energética no teu corpo. Você vai sentir uma melhora no teu humor, porque vai começar a ativar os hormônios da felicidade. Tá certo? E você vai se sentir mais fortalecido psiquicamente. Você não vai ficar mais com aquelas neuras, se estressando por qualquer motivo, tá certo? Sendo vítima do medo, de fobias e outras coisas mais. Esses 5 procedimentos que eu citei são 5 procedimentos que, se você colocar em prática, eu te garanto que você vai ter uma melhora energética fantástica e vai conseguir vencer problemas que você considerava difíceis, como depressão e ansiedade. E não se esqueça de pegar sol. Sol tem um efeito fantástico no nosso organismo. Inclusive, eu tenho um vídeo aí falando sobre isso. E não falei tudo sobre o sol. Ok? Tem muito mais benefícios que o sol traz para o nosso organismo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, dá um joinha, inscreva-se no nosso canal. Eu fico lamentavelmente sabendo que pessoas até, né, que possuem outros canais, assistem os meus vídeos e não se inscrevem. Talvez não queiram ser identificados, né? Mas, enfim, ok? Shalom, gratidão. Storm, help me be reborn. Spirit of the rain, wash away my pain. Spirit of the wind, carry me. Spirit of the wind, carry me home. Spirit of the wind, carry me home to myself. Spirit of the sun, warm light, healing me. Spirit of the sky, spread my wings and fly. Spirit of the wind, carry me. Spirit of the wind.